Bom dia, pessoal. Bom dia, associadas da Unindústria, tudo bem? Então, estamos agora na última palestra do ano. Gente, passou 2020 voando, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado as capacitações, que a gente tenha de alguma forma contribuído para os negócios, para a redução de passivo, para dar algum apoio em termos jurídicos para vocês. A gente se esforçou bastante, tem vocês no nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre duas ferramentas do compliance. Ai, que palavra difícil, né? Vocês já ouviram falar assim? Duas ferramentas do compliance que são regras internas. O código de conduta, depois nós vamos explicar melhor, e o regimento interno. Mas o que é o compliance? Pessoal, o compliance, ele se trata de agir em conformidade com a legislação. Por que agir em conformidade com a legislação e também por que agir em conformidade, em sincronia com as regras da própria empresa? Essa sensação de estar em conformidade, esse estar e ser em conformidade, ele já vem numa linha internacional de preparo e padronização, tanto que o nome é em inglês, né? Compliance, to comply, cumprir com as regras, com as determinações, no sentido de munir a empresa de mecanismos eficientes, de ferramentas eficientes, para que ela tenha um ambiente mais harmônico, um ambiente mais produtivo, redução de passivo, redução de autuações fiscais, né? Toda aquela conformidade com a legislação e com as diretrizes da própria empresa que trazem um diferencial para aquela organização, no sentido de que ela enalteça perante o mercado, perante a sociedade, enquanto empresa, e também não fique vulnerável a escândalos a respeito da marca. E o compliance começou com essa situação anticorrupção, depois nós vamos ver um histórico breve sobre isso, mas o nosso foco hoje é, dentro das ferramentas do compliance, que parte lá do mapeamento de risco, né, do exemplo da própria alta administração, do exemplo que vem de cima, do mapeamento de riscos, daquela auditoria interna, todas as situações que possam gerar risco ou inconformidade com a legislação são levantadas, são questionadas, o próprio clima organizacional é verificado, e a partir disso se constrói, então, as políticas internas da empresa, e se coloca isso a partir daí de outra ferramenta de compliance, que é o treinamento, né, para todos os empregados. Depois, um monitoramento constante, uma avaliação frequente. É um programa que vai se autorregulamentando e alimentando incessantemente. Quem parte para um programa de compliance, ele não tem como voltar, porque ele domina o ambiente de trabalho, fortalece, né, e faz com que a empresa passe para um patamar diferente. Mas esse breve conceito de compliance, para colocar o nosso assunto em pauta, que são as diretrizes internas através dos códigos, então nós vamos colocar assim para vocês. No nosso e-book que vocês vão receber, nós temos ali, então, a síntese: compliance, leis, regulamentos, controles, né, os padrões e as políticas internas. Eu coloquei ali um breve histórico e agora eu vou passar rapidamente por ele, porque eu quero chegar nos códigos, que é o nosso assunto principal. E aí nós vamos verificar aí que essa situação do compliance começou através do combate a crimes de lavagem, em 1998, ainda no Brasil. Passou por uma lei no governo Dilma, ali, a lei de combate à corrupção, em 2013.
Em 2015, nós tivemos um decreto que é basilar em relação a isso, é o programa de integridade em si, ele embasa o programa de integridade, que é o compliance, né? É o decreto 8420, e a partir daí nós tivemos programas de governança estabelecidos nas empresas. Nós temos algumas ISO que eu botei ali no material de vocês, algumas certificáveis, né? Outras não. A ISO 19600, talvez vocês tenham isso na empresa de vocês já. Ela é de 2015. Ela justamente fala dos sistemas de gestão de compliance. Aí nós temos ali a 31.000, né? Que para o programa de compliance ela é basilar também, de 2018, é a anticorrupção. E depois nós temos a 26.000, a 45.001 e certificação da 8.000. Bom, não vou incomodar vocês com essa parte, vocês vão ter no e-book de vocês para ver, e nós vamos fazer no ano que vem uma palestra sobre o programa de compliance inteira, todos os passos, como que se faz, como que a empresa deve reagir, como implementar, qual é a importância de implementar. Então, o que nos cabe agora é focar na nossa política interna. Antes disso, e até para que vocês não saiam fazendo política interna mano própria ali, porque tem que ter uma estrutura necessária, senão ela não é eficiente, nós temos que saber ainda que o programa de compliance, ele visa detectar, prevenir e corrigir os erros. Por isso que eu falei que antes de fazer as nossas políticas, tanto o código de conduta quanto o regimento interno, nós temos que fazer uma avaliação. Vamos fazer uma pequena auditoria, né? Conforme o tempo, o momento da empresa, é possível fazer uma auditoria mais profunda ou direcionar para uma coisa um pouco mais breve, mas não apenas em documentos, mas em entrevistas. Para quê? Para detectar as inconformidades, porque como fazer uma política interna e manter a empresa mais saudável e mais harmônica e mais produtiva, mais alinhada com a sua própria diretriz, né, com a sua missão, com os seus valores, com o que ela pretende ser, como ela se mostra para a sociedade. Como fazer isso sem detectar previamente quais são os meus problemas dentro da empresa? A nível laboral, nós podemos verificar, assim, algumas situações exemplificativas. Então, detectar se eu tenho problema de atraso, se eu tenho problema de atraso dos funcionários, né? Se eu tenho problema de alta rotatividade, se eu tenho problema de assédio, né? Que é um dos problemas das empresas, mesmo que camuflado atrás de alguma brincadeira, por setores, alguns setores mais, outros menos, mas que podem agredir, de uma certa forma, os direitos de personalidade dos próprios colaboradores, né? Detectar esses problemas, e isso é uma fase de auditoria, no exemplo que eu estou dando, laboral, onde se verificam a partir dos documentos, do ponto, do olerite, de todas as situações ali que envolvem o RH e as estruturais da própria empresa, a nível comercial, financeiro, enfim. Essas situações que podem gerar problema. Quais são as dores da empresa? O que eu estou enfrentando na minha empresa de problema que eu preciso escrever uma regra a esse respeito e colocar num documento interno para que isso não aconteça de novo, para que isso não gere uma ação trabalhista como já gerou ou como poderia gerar, né? Os empregados, por exemplo, não estão usando os EPIs. Como fazer, como regular? Em que medida eu posso intervir no que ele usa da internet da empresa, no uso do celular da empresa, né? Que regras eu posso colocar acerca dessas situações que não violem o direito de privacidade do empregado, né? Porque o empregador tem alguns limites, obviamente, mas que atendam aos interesses da empresa e deixem ela em compliance.
em conformidade, não apenas com a legislação no geral, mas com o que a minha empresa precisa dentro do meu segmento, dentro do meu público-alvo, do meu cliente. Entende? Então, detectar, a gente sempre faz essa prévia verificação dos riscos inerentes ao negócio, das peculiaridades da empresa, para depois poder elaborar uma norma, uma diretriz, seja em relação ao código de conduta, seja em relação ao regimento interno. Isso nesse nosso tripé, né? Prevenir e para corrigir esses erros. Aí nós chegamos numa parte assim, ó. Eu tenho alguma vantagem em ser compliance? Ou eu posso só estar compliance? Vamos trocar então ali por conformidade ou por integridade. Eu tenho alguma vantagem, algum benefício em atuar, a minha empresa, agir em conformidade, pagar tudo certinho, não pagar por fora, horário extraordinário, cumprir com todas as situações, fiscalizar os EPIs, enfim, na órbita laboral e em outros momentos também. Seguir toda a legislação, acordo coletivo, convenção coletiva, CLT, toda a normativa é importante para a empresa seguir essa disposição. Pessoal, o que tem se visto em relação a isso é que aquele jeitinho brasileiro, ele tá prejudicando o mercado. O que acontece? Não é uma questão de moda, não é uma questão de ilusão. A situação de estar em conformidade com a legislação, ela enaltece, além de enaltecer a marca da empresa, ela coloca a empresa num grau de competitividade e de solidez financeira diferenciado. Ela não vai apresentar o quanto possível, né? Porque quem é empresário vive de riscos e não tem como eliminar todos os riscos do empreendimento, senão já não seria um empreendimento. Mas essa situação de avaliar e prevenir, estar em conformidade e, em especial, ser compliance, ao invés de só estar em algum momento, né, ou ter aquele livrinho do ladinho para seguir em algum momento, mas ter uma cultura de conformidade, isso coloca realmente a empresa num patamar diferenciado. Tanto para fazer negociações com entes públicos, com multinacionais, com outras empresas, toda aquela situação que a gente já falou em relação às terceirizadas, de exigir documentos, de exigir a conformidade. Não sei se vocês repararam, tanto nas nossas palestras quanto nas consultas que vocês realizaram esse ano no escritório, nós fomos dando gotinhas de compliance o tempo todo para vocês. Nós fomos colocando situações através, primeiro, das perguntas ou da análise de documentos que a gente solicitava, de verificar a situação, verificar os riscos, e então, a partir daí, a gente colocava o nosso parecer jurídico ou a nossa orientação, ou às vezes mais que uma, todas seguindo a conformidade, não apenas a conformidade, mas com aquele olhar estratégico de bem servir essa legislação ao interesse da empresa, né? Bem, eu começo devagar. Quais as vantagens de ser compliance? Redução do passivo trabalhista, vejam ali no nosso e-book. Aumento da produtividade, isso é fato, gente, né? Maior facilidade na formalização de novos negócios. Tu não é barrado para parceria, tu não é barrado em licitação. Tem um degrau a mais, a tua régua sobe em relação aos critérios e também tu começa a selecionar, né, os teus parceiros de negócio. A elevação do patamar social, relacionamento com multinacionais e exigência para contratos com o poder público. Nós temos agora inúmeros estados que exigem o programa de compliance, além de toda a situação de licitação, os requisitos inerentes a essa situação da licitação, que a empresa que está ali, a licitante, ela seja compliance também, ela tem o seu programa de integridade.
E alguns estados ou alguns municípios, né, que já instituíram a política de compliance para negociar, para contratar, nesses casos, eles pedem pelo menos algumas ferramentas como os códigos de conduta e regulamento interno. Aí eu coloquei no nosso e-book também uma coisa que fica mais a nosso nível de linguagem, mais a nosso nível de comunicação, porque não adianta só estar em compliance, em conformidade, mas querer estar diante dessas vantagens que se tem, porque aqui ninguém se engana no sentido de que o empresário, ele vai querer estar sem nenhum benefício, porque a empresa em si, ela é para gerar lucro, ela é para gerar lucratividade e a partir disso fomenta o próprio empreendimento, gera mais emprego, enfim, né? Não é um trabalho voluntário, né? Então, o que acontece? Eu querer estar tem que trazer benefícios para a empresa, benefícios computáveis financeiramente, né? E no próprio ambiente também de trabalho, que gera também mais qualidade e produtividade. Então, eu quero, e aí nós colocamos no nosso e-book aqui, ser transparente, na medida em que a gente vê que isso facilita e evita passivo, facilita a vida negocial e evita passivo, fortalecer a minha marca e reputação, né? Ter um programa de integridade efetivo. Aí nós colocamos ali o Arnold Schneider, e ele colocou numa situação para vocês verem esse tino empresarial que a gente não pode descartar ao falar sobre compliance. Ali, ó, que há estudos que analisam o custo-benefício da implantação de programas de compliance em organizações e que chegaram à conclusão de que para $1 gasto, que eu entendo que é investido, né, são economizados $5 com a mitigação de processos legais, danos à reputação e perda na produtividade. Ou seja, esses programas, essas ferramentas, elas são realmente um investimento. E aí surgiu já a máxima no nosso mundo do direito, que a gente colocou ali para vocês. Se você não está em conformidade, tente... como é que é aquela situação ali? Se você pensa que compliance é caro... Pensa, me fugiu a palavra. Se você pensa que compliance é caro, tente o não compliance. Pensa, pessoal, é bastante chamativa, é bastante ilustrativa essa situação, porque é muito mais caro hoje em dia, aliás, nos últimos anos todos, você não estar em conformidade. Rapidamente também, antes de chegar no nosso assunto principal, nós vamos ver ali os pilares de um programa de integridade, tá? Aí começa pela autoadministração. O suporte da autoadministração, ele é fundamental. É aquela máxima que a gente aprende desde casa. O exemplo vem de cima. Se a autoadministração, se os proprietários da empresa, se o sócio, se o dono, se o CEO e toda essa situação da autoadministração, ela tiver em si a vontade de ser compliance, ali vem um efeito cascata de implementação do programa com todas as demais ferramentas, além dessas que a gente vai estar falando hoje, para colocar na empresa, e aí é que funciona. Agora, realmente, o primeiro pilar é o suporte da autoadministração. A partir daí, nós vamos ver que temos as políticas e códigos de conduta, e aí vai entrar a nossa palestra, regimento e o código de conduta, a avaliação de riscos, treinamento e comunicação, canal de denúncias, investigação, monitoramento, auditoria, avaliação de fornecedores. E todos esses pilares do programa de integridade, eles se interligam e se autoalimentam, né, e vão mudando. A gente tem a noção, assim, ao ver, não sei se vocês estão vendo agora, né, no e-book, que isso trata de todas as partes fragilizadas ou que tem potencial de vulnerabilidade da empresa, a partir ali da avaliação de riscos, e aí são sacramentadas as diretrizes da empresa, além de toda a normatização que a empresa se submete, né, e com treinamentos, e com canal de denúncia, que depois nós vamos ver da importância rapidamente também, monitoramento e outros.
Agora nós vamos entrar, então, uma vez que eu coloquei para vocês, mesmo que rapidamente, da onde que vem o código de conduta, depois a gente vai ver o regimento interno, que são ferramentas do programa de integridade. Com base nisso, é que nós vamos partir para a análise do que é, para que veio o tal do código de conduta. Vocês vão receber ali no material daí, que é através do código de conduta que a empresa vai transmitir a sua visão, missão, visão e valores, a sua ética, a integridade, a transparência, a sua postura, o jeito de ser da empresa, ele vai estar retratado no código de conduta. Esse código de conduta, ele é público, ele é aquele colocado no site, aquele que vai ligar você, a sua empresa, à sociedade, e daquela forma assim, ó, como os fornecedores, os terceirizados, os próprios empregados, colaboradores, os sócios, como a empresa se coloca na sociedade, no mercado, como ela está se mostrando em relação à sua visão, ética, integridade e transparência, o seu comportamento e o comportamento que ela espera das pessoas e das outras empresas com as quais ela se relaciona também. Então, essa ferramenta, ela é de extrema importância e tem sido enaltecida pelo judiciário quando a empresa institui o código de conduta e cumpre com esse código de conduta. E o que eu falava antes é aquele diferencial, porque ali tu já faz uma triagem em relação às empresas com as quais você não, ou com as pessoas também, com as quais você não quer se relacionar, porque não fazem parte da tua moral, dos teus costumes, da tua honra, e parece que a gente está falando alguma coisa, nossa, muito espirituosa, muito espiritual, na verdade. Não é isso, pessoal. Uma fake news, né? Então, essa situação de prezar pela honra, relacionamento, pelo bom comportamento das pessoas e das empresas que trabalham contigo, ela é muito importante. E é aquela faca de dois gumes, porque esse descuido, ele pode significar você fragilizar a tua marca. Quando a gente elabora um código de conduta, justamente para deixar transparecer essa situação de ética, de moral, de costumes, de como a minha empresa é, como eu quero me relacionar com as pessoas, como ela deve continuar sendo dentro do que nós, empresa, construímos ao longo dos anos, esse código de conduta, ele tem que ter clareza e precisão. Ele não é numa linguagem jurídica que ninguém entenda, não é numa linguagem poética, nem numa linguagem rebuscada, é numa linguagem clara, precisa, objetiva, que estabeleça uma comunicação e a publicidade, né? Ele é um conteúdo, assim, ó, limitado pela violação de direitos fundamentais. Isso é natural. Todo regramento construído, seja o código de conduta, que é colocado no site para a sociedade em geral, quanto o regulamento interno, ele tem que ter um olhar na hora de ser elaborado em relação aos direitos fundamentais. Não só um olhar na parte escrever e verificar esses direitos fundamentais, como ao não ferir os direitos fundamentais, colocar que aquela empresa se comporta na ética, na multiplicidade, na diversidade, né, que não tem preconceito, que não é racista. Esses direitos fundamentais, na hora de colocar, tanto no Código de Conduta, quanto no regulamento interno, eles têm que ser muito bem medidos, porque tu não pode violar
ou adentrar na privacidade do outro, ou determinar como o outro deva ser ou deva se comportar. Mas você pode dizer que você assim, você se comporta dessa forma, a tua empresa se conforma dessa forma e você quer ser cercado de pessoas e empresas assim e que seus trabalhadores também sejam assim, que tenham essa régua em relação a esses ditames sociais, né? Se coloca também no Código de Conduta a intolerância em relação às condutas proibidas pelo Código de Ética, regime disciplinar, porque regra é para ser cumprida. Se ela não for cumprida, tem que ter uma sanção, né? Porque senão realmente as pessoas não cumprem e aquilo vira uma letra morta. Então vejam que essa situação aqui ela traz não dá, pessoal, até isso está depois, mas eu já vou adiantar para vocês baixarem da internet um código de conduta ou um regimento interno e acharem que aquilo serve para a tua empresa, para a tua situação, porque é muito peculiar ao teu clima organizacional, ao teu segmento de negócio, a tua construção da marca durante esses anos todos em que você construiu, né? O perfil da tua empresa é muito individual. Então, todos os códigos, sejam de conduta, seja regimento interno, eles têm que ser particularizados a cada instituição, sob pena de ser letra morta. E ao particularizar, se vê o que eu preciso melhorar, o que eu preciso sanar de problemas, o que eu preciso entrar em conformidade, quais são os meus limites nessas regras que eu vou estabelecer. Aí são conceitos mais jurídicos, né? Isso tudo com muita clareza e que, se não cumprida, vai ter alguma penalidade, sim, no âmbito do poder diretivo das empresas e dos empregadores, né? Nós temos ali, pessoal, olhem um pouquinho, uma decisão judicial que depois vocês vão poder se debruçar um pouquinho mais com calma e tal, mas agora ali, ó, no destaque, a prova oral revelou que a reclamada fazia vista grossa para a conduta relativa ao conflito de interesses. O que aconteceu ali? Ó? Embora seja indubitável que o Código de Conduta era de notório conhecimento de todos os funcionários da reclamada, tendo o reclamante informado, inclusive, que participou de sua elaboração, a prova oral revelou que a reclamada fazia vista grossa para a conduta relativa aos conflitos de interesse. O que aconteceu ali, pessoal? O que aconteceu ali é que havia um código de conduta de fachada. Além de ser de fachada, houve, em algum momento, nesse caso concreto ali, alguma infração ao código de conduta e a empregadora, a empresa que tem esse código, fez vista grossa, fazia vista grossa em relação àquela situação. Ou seja, foi estabelecida uma regra e não foi cumprida. E ao não ser cumprida aquela regra estabelecida pela própria empresa, ela não se importou, ela deixou acontecer. É como se fosse um perdão tácito. Essa regra está ali, mas ok, tipo, os próprios empregados vão vendo que aquilo não está funcionando e que a empresa não faz nada. Isso, a nível no olhar judicial, significa que o teu código de conduta, ele não tem efetividade nenhuma, ele não tem razão de ser. E aí ele vem contra você, porque além de tudo, você está divulgando uma postura que você não tem, entende? E ali saem algumas condenações. É nesse sentido que a gente tem que cuidar, né? Tem que ter muito cuidado. Nós temos uma outra decisão judicial ali, que nós colocamos a ementa, uso de recursos do empregador em empreendimento particular. O desrespeito ao Código de Conduta da empresa com utilização de recursos da empregadora para a prática de empreendimento particular caracteriza a quebra da fidúcia, da confiança necessária para a manutenção do contrato de trabalho.
justa causa mantida. O que aconteceu aqui? O trabalhador, ele usou recursos, dinheiro, usou alguma propriedade patrimonial do empreendimento, da empresa, para si. E aí ele foi demitido por justa causa, porque havia, além de ser uma ilegalidade, já estava previsto que no próprio Código de Conduta, naquela situação, o desrespeito levaria a uma justa causa. O trabalhador, nesse caso concreto emendado aqui, ele entrou na justiça para reverter a justa causa. E aí eles pedem indenização, enfim, toda aquela situação de dano moral. Aqui, com base no Código de Conduta da empresa, e uma vez que foi provada a conduta do empregado em desconformidade com esse Código de Conduta, foi mantida a justa causa. E é uma grande preocupação em relação a essa situação de reversão de demissões ou de justa causa, e em especial aqui no Rio Grande do Sul, nós temos várias decisões que revertem situações de justa causa. É importante que as empresas comecem a se preocupar nesse passo antes, né, de prever as suas regras, exigir as suas regras, ter regras, claro, eficientes, claras, precisas, respeitosas dos direitos fundamentais, que essa exigência das regras seja salutar, seja viável dentro de uma democracia. Mas isso vai ser honrado também, quando houver algum descumprimento, vai ser honrado pelo próprio judiciário, quando verifica essa situação. E pelos próprios empregados, porque quando eles, já a nível daí de regimento interno, quando eles veem que a situação é regrada e são treinados a esse respeito, eles se comportam de uma maneira diferente, né? E aqui no Código de Conduta é em relação a toda a sociedade daí. Aí nós chegamos naquela situação ali de por que elaborar um código de conduta, né? Nós colocamos ali que não é simplesmente estabelecer algumas normas dentro da organização. Aquela vontade que dá, aquele querer ser integridade, né? Que a gente reflete nas nossas políticas internas, ela tem razão de ser a partir dessas situações que nós elencamos exemplificativamente. Fomentar a transparência, disciplinar as relações internas e externas da empresa. Isso é muito importante. Aquilo que eu falava antes, disciplinar as relações internas e externas da empresa te evita muito problema. Com parceiros contratuais que poderão agredir de alguma forma a tua imagem, a tua marca, com terceirizadas ou também, de novo, parceiros que poderão deixar passivo, repercutir em passivo para a tua empresa, né? Administrar conflitos de interesse, tudo que é combinado não sai caro, né? O combinado é aquele dito, o combinado não sai caro. Se você tem uma normatriz clara, precisa a respeito dos valores da empresa, como ela age, como ela quer que ajam com ela, no âmbito da sociedade em relação às atividades desenvolvidas e também no âmbito interno com os empregados, evita-se conflito de interesses num grau assim bastante elevado. Proteger o patrimônio físico e intelectual são situações que se colocam no Código de Conduta e no regimento interno também, situações específicas ali, desde o uso de carro da empresa, não aceitar corrupção, propina em relação a órgãos públicos ou outras situações que não parecem ser de corrupção, mas acabam sendo de corrupção. Porque também enfatizar a importância de um aprimoramento da empresa contínuo, né? Fomentar um relacionamento construtivo com as empresas, as demais privadas e as públicas, e ser referência, né, na sociedade. É isso que a gente quer ser, né? Referência. Quais os assuntos importantes para vocês? Eu vou fazer um código de conduta, tá? E aí a gente já falou no geral, mas nós fizemos um elenco ali, resumido no nosso e-book. A missão, a visão, os valores é fundamental, né? Quem vai ler o teu código de conduta, ele tem que saber como é a tua empresa,
qual é a missão dela, como ela vê, quais são os seus valores, a sua ética, a sua integridade, o que ela quer com o seu próprio entendimento e o que espera dos demais. A própria segurança da informação, tem que haver previsão ali, em relação à LGPD que está em vigor, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, embora que a gente já verifica que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que ter uma política, até porque ela é gigante também, ela tem que ter uma política separada, mas se colocam também as diretrizes dela no Código de Conduta, diretrizes sobre saúde e segurança do trabalho, combate à corrupção, lavagem de dinheiro. Daí vai dizer, não é para mim isso. Pode acontecer. Nas pequenas minúcias, às vezes, até no agrado, ao receber um mimo, né, um presente de alguma outra empresa, ou oferecer a um órgão público, né? Tem regiões que até dar algum presente é culturalmente aceito, mas ali a ser confundido com uma postura de corrupção, hoje em dia é muito próximo, esses limites são muito estreitos. Então, isso também é objeto do Código de Conduta. Canal de denúncias, que a gente vai ver que é muito importante, é bem importante prever que vai ter um canal de denúncia e que a empresa implemente um canal de denúncia. Os princípios éticos, isso que eu já falei, as regras que norteiam as relações internas, externas da empresa, os relacionamentos todos ali, com clientes, com fornecedores, parceiros comerciais, terceirizados, com o poder público. Então, tudo isso é objeto do Código de Conduta. Veja que é da empresa para a sociedade. Fica no site, inclusive, isso aí. Ali tem um bonequinho no nosso... Nós gostamos de ilustrar as nossas perguntas. E quando o Código de Conduta não retrata a realidade da empresa? Aquilo que eu falava lá atrás naquela decisão judicial. Você coloca no teu Código de Conduta alguma coisa que a tua empresa não é, que a tua empresa não foi treinada, não exige que os parceiros ou que os trabalhadores sejam, não retrata a realidade da empresa. Aí nós temos mais uma decisão judicial aí, relacionada a essa situação. Ali no destaque, pessoal. Deste modo, certo que todo exposto nesse processo, o que se vislumbra é a verdadeira contradição entre o que a ré diz ser para angariar clientes e aquilo que ela efetivamente é na prática de seus atos. Ali teve uma discussão judicial e a indenização, que seria R$200 mil, que é a nível de um trabalhador ali, ela passou de 200 para 400. O que acontece? Quando você diz ser alguma coisa, você tem que ser aquela coisa que você diz ser. Porque em cima disso, você está angariando, sim, clientes e você está propagando uma imagem que a sociedade acredita. E o judiciário está percebendo essas situações. E aí, mas já o judiciário colocando decisão judicial acerca de compliance, ferramentas de compliance, códigos, sim, e já fazem alguns anos. O que acontece é que, quando a empresa tem um compliance só de fachada, quando ela tem uma política interna, nesse caso aqui, um código de conduta, que é para inglês ver que ele não funciona, porque ele não diz respeito realmente à realidade da empresa, ou ele foi copiado, ou ele tem promessas vazias, ele tem uma imagem que quer se passar, mas que não se pratica dentro da empresa, uma imagem de integridade que, na verdade, não existe, uma imagem socioambiental ou de proteção de dados, ou de política social, que não é realmente colocada dentro da empresa. Quando essa situação chega ao ver do judiciário, ela é penalizada agora de uma forma quase que dobrada em algumas situações. Esse é um exemplo ali, ó. Chegamos agora no regimento interno, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar, tá, no chat, que depois a gente vai responder. Eu sei que eu vou falando e não deixo vocês pensarem muito, mas vão colocando, por favor, as dúvidas de vocês. Então, passada a situação ali do Código de Conduta, que é aquele que a gente coloca lá
missão, visão, valores, o relacionamento com clientes, fornecedores, colaboradores. Isso vai para o site da empresa. Nós chegamos no regimento interno. E aí o regimento interno, ele foca no relacionamento entre o empregado e a empresa e o empregado. Mais uma vez, não é aquele documento que você possa chegar na internet, colocar, mudar umas cláusulas ali. Não, gente. Tem que pensar nas dores da empresa, nos problemas da empresa. Ele tem que ser eficaz, ele tem que ser eficiente. Ele vai, conforme vocês veem ali no nosso material, ele vai ter que respeitar a CLT, a legislação específica, porque existem várias legislações no âmbito laboral ali que são específicas para aquele segmento, né, para aquela atividade. Os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho. Veja o arcabouço de legislação por segmento que tem que ser observado quando se faz um regimento interno. Estou complicando? Não estou complicando. Só que não tem como fazer um regulamento que, ao colocar lá, naquela frasezinha, uma norma da tua empresa, você viole um acordo coletivo, uma convenção coletiva em relação àquela disposição. Não vai ter validade. Não vai ter validade e ainda o teu empregado vai estar vinculado àquela norma, como se fosse no próprio contrato de trabalho, né? Então, o regulamento interno, ele precisa ter esse olhar de auditar o que aconteceu, que problemas eu tenho que resolver, quais são as minhas perspectivas, né, de melhoria contínua dentro da empresa, no ponto A, B, C e D, né, tantos quantos forem necessários, observando os ditames da legislação, estar em compliance, ser compliance, né? Por que a empresa necessita de um regimento interno? Materializa as regras da empresa. É aquele manual, né? Diz assim, olha, aqui funciona assim. Ele já obedece a toda a legislação, mas aí ele coloca. E aqui dentro, também, dentro de toda essa normativa nacional e de acordos e tal, aqui funciona assim. Esse é o comportamento que eu espero do meu empregado. Então, ele direciona, ele dá uma baliza, né? Ele materializa as regras da empresa. Ele vai estar valorizando, então, dentro desse conjunto, a ética, a honestidade, a pontualidade, o comprometimento, a transparência na relação empregatícia. Agora é você com o empregado, né? Aquelas regras importantes para o teu dia a dia. E aquilo que eu repito, o empregado fica ciente da conduta. É muito importante a gente saber como agir. Ninguém chega na empresa preparado e não apenas alguns treinamentos específicos para o uso de EPIs ou algumas situações específicas daquela atividade são recomendados. O que é recomendado é que realmente o empregado ele saiba, eu estou trabalhando na empresa X. Nós temos o seguinte regimento interno. Treinamos, a pessoa dá lá a assinatura de que recebeu o regimento interno, leu, teve ciência, foi treinado ou foi cientificado, né? Não é nem um treinamento, é uma cientificação, um aprendizado em relação a como funciona aquela empresa. E aí as coisas melhoram bastante. Não basta, isso eu falava antes aqui, agora voltamos no nosso e-book na mesma coisa. Não basta estabelecer regras, é preciso cumpri-las. Isso é intuitivo até. Se você estabelece regras no teu regulamento interno e você deixa passar, você não tem a exigência respectiva, a penalidade respectiva relativa a alguma infração cometida contra aquele regulamento, ele vira letra morta e ninguém mais cumpre, porque sabe que não vai dar em nada, né? Então, se eu não posso ter mais que tantas faltas injustificadas, ou eu não posso ter nenhuma falta injustificada. Tem uma regra a esse respeito lá. Tem algo por trás disso que diz que a minha empresa não pode conviver com esse tipo de conduta, ou outros exemplos, com atrasos, enfim, com outras situações.
e você deixa acontecer e não coloca a própria disciplina, a própria penalidade relativa àquela infração, todos os demais colaboradores vão ver que não serve aquele documento, né? Ele não regula realmente. Tornam sem efeito. Nós colocamos ali uma imagem também para vocês. Existem riscos em utilizar um regimento interno encontrado na internet. É aquilo que eu falava, né, pessoal? Documento padrão não serve para ninguém e ainda vai gerar passivo trabalhista, e ainda quando o juiz olhar a situação em concreto e a empresa tem um documento, tem um regimento ou tem lá um código de conduta e não está cumprindo, não está sendo efetivo, ela mesma está descumprindo o próprio regimento, está espelhando uma realidade que ela não vivencia, isso aumenta o seu passivo trabalhista. Isso fica bastante feio, né? Além do que, um ponto prático em relação ao regimento interno é que ele integra o contrato de trabalho. Contrato é contrato. Então, o que você coloca no regimento interno é um contrato por força da própria CLT ali, ó. Artigo 486 caput, não pode, além de ter que cumprir, não pode, se você colocou lá no código, no regimento interno, uma situação de benefício, e aquilo com o passar do tempo se incorpora de alguma forma pela prática ao direito do trabalhador, se você subtrair dali, é considerado uma conduta lesiva ao contrato de trabalho e é proibido pela CLT. Isso que está no nosso material ali. A inalterabilidade lesiva é uma infração, né? Ela é proibida pela CLT. Então, tem que ter muito cuidado. Não dá para colocar no regimento tudo que a gente gostaria também de dar aos empregados. Até mesmo os benefícios tem que ter uma cautela para aquilo não incorporar de uma forma que você não consiga depois usar da própria legislação, que significa, não, ele não tem natureza remuneratória, ele tem natureza indenizatória, é um benefício que eu posso tirar a qualquer momento. Então, tem todo esse olhar, por isso que não dá para tirar uma normativa padrão da internet e colocar dentro da empresa. Assuntos. O que nós vamos colocar no regimento interno, pessoal? Aí cada um tem que pensar nos problemas da sua empresa. Nós colocamos alguns exemplos. Respeito aos superiores e aos colegas, né? Agir de forma ética no exercício de sua função. E ali tem várias outras modalidades, ética, moral, responsável, enfim, né? Cada um com o que precisa dentro da empresa e o que, de acordo também com a visão e a ética da própria empresa. Muito se coloca, porque é uma necessidade meio corrente, cuidados no manejo de equipamentos, utilização de EPIs, isso é natural, né? A prudência, os cuidados na condução de veículos, quem usa veículo da empresa, como vai ser essa situação se houver um acidente, se houver multa, o dano patrimonial em si. Indenização por prejuízos causados em qualquer equipamento, né? E tudo isso, como eu disse, vai fazer parte do contrato de trabalho, isso vincula, né? As regras sobre faltas e atrasos. Então, eu não tolero faltas, eu tolero faltas, né? Depende muito do segmento, até 5, né? Até 6, enfim. Procedimentos para a concessão de férias, agora a gente tem também as férias fracionadas, que pode ser colocado, transferências de local de trabalho, informações sigilosas da empresa, ou seja, que o empregado, ele cumpra com os deveres em relação ao sigilo, né? Uso do uniforme, se usa, se não usa, se tem uma flexibilidade em relação a isso, pode usar, não, ou por setor, vai usar, não vai usar, né? E temos uma decisão judicial ali também que é exemplificativa, ali, ó, foi mantida uma decisão de primeiro grau, né, uma sentença que confirmou a demissão por justa causa de serralheiro, e ali nós destacamos que descumpria
regramento de regimento interno da empregadora, que proibia o uso de telefone celular durante o horário de expediente, haja visto o trabalho com máquinas de corte, polimento, solda, além de produtos químicos. Então, o que aconteceu? Ele foi proibido pelo regimento interno. Ele não, a empresa, os colaboradores, os trabalhadores daquela empresa estavam proibidos, uma vez que ali eles lidavam com material ali, máquina de corte, polimento, solda, produto químico tóxico. E então o regimento interno observou essa peculiaridade da empresa e colocou que, uma vez que há essa situação, está proibido o uso do telefone celular durante o horário de trabalho. Ele descumpriu, colocou em risco, não aconteceu nada, não houve o acidente, não houve a fatalidade, não houve nenhum problema, a não ser o mais grave de todos, que foi o descumprimento, que poderia gerar problema. Então, com base nessa norma, nesse regramento que já anteviu essas possibilidades, foi demitido por justa causa. Aí, o que ele fez? Entrou na justiça para reverter a justa causa. E o que a justiça faz nessa situação em concreto exemplificativa? Manteve a demissão por justa causa. Vejam o que pode evitar uma regra bem colocada dentro da empresa e obedecendo ao que a empresa precisa realmente, né? Aqui nós temos uma outra decisão judicial, onde foi mantida a justa causa de empregado que usou o carro da empresa fora do horário de expediente e ainda foi multado, né? Ele fez tudo errado. E ali foi ressaltado também que ele infringiu as regras da empresa. Agora nós temos uma outra situação, não sei se vocês conseguem visualizar agora, eu acho que sim. Vamos falar um pouquinho de coisas intrigantes. É possível proibir relacionamento entre empregados no regimento interno? Lembro que eu falei antes que nós temos a empresa em si, o empregador, ele tem um poder diretivo, né? Mas existem situações que violam os direitos fundamentais. Existem situações onde existe uma barreira com direitos constitucionais que são garantidos, direito à dignidade, direito à vida, direito à liberdade, direito à privacidade, nesse caso aqui. Enfim, são direitos fundamentais que o empregador, ele não tem um poder de comando, ele pode dar alguma orientação. E essas situações, elas chegam ao judiciário também. Essa aqui, por exemplo, nós tivemos um relacionamento, né? E a diretriz interna dessa empresa, ela colocou que é proibido relacionamento amoroso entre os empregados. Colocou assim, na empresa, para da empresa, enfim, ela colocou num âmbito geral que proibia relacionamento amoroso. O que o judiciário entendeu? Que essa norma violava os preceitos em relação a essa liberdade e o direito de privacidade do próprio empregado. Aí, como não cair nessa armadilha? Vai de analisar a legislação pertinente e também ter o bom senso. E ao redigir essa cláusula, que se está dando problema, né, em relação a relacionamentos da empresa, colocar que não são indicados ou não são recomendados relacionamentos dentro da empresa. É um outro jeito de falar, né? Ou mesmo proibido, mas durante o horário de funcionamento da empresa e mediante demonstrações, né? Que não pode ter o beijo, o carinho dentro da empresa. Então, tudo tem um jeito diferente de colocar que respeita a privacidade do empregado, não viola os direitos dele, porque tem que se cumprir toda a legislação, né? Mas também coloca a diretriz dentro da empresa. Isso a gente colocou para vocês terem cuidado em relação a essas situações específicas, né? E a gente discute muito nos estudos em relação à questão de homossexualidade, transexualidade. Vou colocar um banheiro a mais, né,
vou impedir, ou como que eu vou regular, por exemplo, um exemplo só, em relação a banheiros para transexuais. Hoje em dia as empresas, elas recebem uma diversidade, né, porque é a sociedade que se coloca dentro da empresa. Então, como lidar com essas situações sem violar o direito do empregado e sem violar o direito dos demais, né, empregados que não são transexuais, no meu exemplo aqui, colocando o banheiro a mais, não colocando, isso vai infringir ou não uma norma lá, uma NR, como é que vai funcionar? Todas essas situações, assim, elas são muito, tem um limite de ponderação muito grande que deve ser observado, né, para não virar aquele tiro no pé na hora de ser analisado isso e não gerar um dano moral. Tem que ser situação de que, quando não se tem certeza de se colocar aquela situação no regimento interno, não se coloca. Ou se tem certeza e se respeita tudo, inclusive a norma da empresa, ou não se coloca, né? Sob pena de se levar ali uma ação indenizatória por algum dano moral. E ali nós temos uma perguntinha para vocês. Elaborei o código de conduta, né? Aquele primeiro que a gente viu lá, para a sociedade, e o regimento interno, ou o regimento interno. E agora? O que vocês acham? Dá para jogar o regimento numa prateleira, dá para jogar no banco de trás do carro, mais a máscara da pandemia em cima e fica assim? Põe os trabalhadores em fila, eles assinam que receberam o documento e fica assim? Pessoal, de nada vale a letra morta. Então, tanto o Código de Conduta quanto o regimento interno, eles têm que ter essa etapa do treinamento. Tem que investir na ciência do empregado acerca do que a empresa quer dele, que conduta a empresa quer dele. Quais são as regras do regulamento interno? Eu agora tenho uma diretriz interna da empresa que eu tenho que seguir, né? Eu preciso ter ciência, não apenas assinar. Ele precisa ter contato com todo o conteúdo que lhe diga respeito, né, do regulamento interno, para ele poder agir em relação a isso em conformidade, né? Sem conhecimento do conteúdo não adianta. Deixa eu ver se nós temos tempo de fazer algumas perguntas. Pessoal, nós tiramos ali e botamos o crédito, tá? De alguns regulamentos, esses são de códigos de conduta. Tiramos ali de alguns sites exemplos para vocês, porque esses são códigos de conduta, então eles são públicos, já com aquela orientação que não se copia nada dos outros, mas esses exemplos, eles conseguem transparecer para vocês como vocês podem fazer em relação às problemáticas que a empresa quer resolver, né? Então, ali, ó, exemplos de situações colocadas no Código de Conduta. Ali nós pegamos Votorantim, Gerdau, né? Situações que estão no site, nós colocamos ali os sítios eletrônicos para vocês acessarem se quiserem. Veja essa pergunta. Nas atividades do dia a dia, por vezes, vejo meus colegas de trabalho esquecerem seus equipamentos de segurança, inclusive de trabalho em altura. Pense se vocês não têm esse problema também em algum momento. Já expus minha preocupação ao meu superior imediato, no entanto, ele acha que esses equipamentos, por vezes, são um exagero. O que devo fazer? Veja que eles colocaram aqui em forma de pergunta e resposta. E aí tu vai dizer, mas o meu código não é assim, ou eu não pretendo fazer um assim. Dá para fazer algumas em forma de pergunta e resposta, porque isso também facilita o entendimento do empregado, exemplifica na hora dele entender a rotina, o dia a dia, ele traz para a sua situação rotineira, né? E também dá para colocar um misto disso em termos de cláusulas. Aí a resposta: todos os nossos procedimentos de segurança são necessários e jamais devem ser comprometidos. Você deve considerar primeiro expor suas preocupações junto ao seu supervisor.
Caso sinta-se pouco confortável em fazê-lo ou não tenha tido sucesso na tentativa, você deve discutir o assunto com o líder da área ou unidade de negócio ou com um representante de recursos humanos. Se o problema permanecer sem solução, entre em contato com o serviço de aconselhamento, no caso deles ali da linha ética, que é a linha de compliance, tá? Veja, eu achei bem expressivo esse exemplo ali, porque tem muito problema com os EPIs, e esse exemplo ele coloca como o empregado deve agir se ele está vendo um outro colega se descuidar desse equipamento, né, dessa situação, desse dever de usar e cuidar dos EPIs. Um outro exemplo ali que a gente achou legal para passar para vocês. Dentro da linha, o que esperamos de você? Não ofereça nem consuma bebida alcoólica em nenhum local de trabalho. Nunca realize trabalhos quando estiver sob influência de álcool ou uso de drogas ilícitas, legais ou prescritas. É a medicação, né? Não consuma álcool ou ofereça aos outros enquanto estiver nas dependências da empresa, suas unidades ou escritórios. Jamais porte, use ou repasse drogas ou substâncias ilícitas. Aí, como assim que essa empresa tem essa preocupação? Aconteceu com ela? Provavelmente em algum momento com algum trabalhador, ou foi detectado através de auditoria ou entrevista. Olha as ferramentas do compliance. Canal de denúncia, essa fragilidade que estava acontecendo na empresa, em relação justamente à bebida alcoólica, drogas, enfim. E aí eles colocaram a normativa no Código de Conduta. É bem importante e pode acontecer. Aí, como detectar se você vai ter isso? Eu não tenho esse problema. Você verificou se tem ou se não tem, né? Nós temos problemas de alcoolismo também, que entra nessa situação toda ali de drogas e tal. Exemplo, como final do ano, uma série de comemorações são realizadas entre as equipes de trabalho, além da comemoração de final de ano, Posso fazer uso de bebida alcoólica nessas comemorações? Esse ano não vai ter comemoração, né, pessoal? Não estão liberadas porque dá aglomeração. Mas ano passado, no outro, em 2021, quando a gente sair dessa confusão da pandemia, pensem nessa situação para vocês. Vocês fazem festa ou pagam festa de comemoração de final de ano em algum lugar para os empregados, eles saem de lá, eles podem beber nessa festa, se eles voltarem ao trabalho ou não voltarem ao trabalho. É importante para vocês, no caso específico, regular essa situação para que não dê problema, para que o empregado saiba, né? Eu posso beber nessa situação, eu não posso beber nessa comemoração, ou em viagens, eu posso, não posso, no horário de trabalho, fora do horário de trabalho. No horário de trabalho, indiscutivelmente que não, né? Mas existem situações que já colocamos em códigos ali, que as empresas realmente precisam dessas observações. Outro exemplo. Esse aqui diz muito com aquele tipo de corrupção embutida ali, ó. Sou responsável por adquirir carros para a empresa. Eu faço cotações de preços em diferentes revendas e decido de quem comprar. Uma das revendas que está participando da concorrência atual me ofereceu um desconto substancial para comprar um carro para meu uso particular. Posso aceitar? Veja bem, ali envolve a vida particular dele, mas a empresa. Ele é responsável por adquirir carros para a empresa, e em algum dado momento foi oferecido para ele um desconto bem bom ali, para ele comprar para ele o dele mais barato. Nossa, meu parceirão ali está me dando um desconto porque eu trago para ele, para que ele tenha negócios com a minha empresa, essas oportunidades. Vamos ver a resposta?
considerando que você decide se a empresa comprará carros dessa revenda, porque essa era a situação, ele decidia ou não se a empresa ia comprar carros dessa revenda. Você não deve aceitar o desconto. Ao aceitar, você poderia estar criando a expectativa de que favoreceria a revenda no processo. Lembre-se que a oferta não deve comprometer as suas decisões profissionais e nem criar aparência, ilusão de comprometimento. E aí eles colocam uma indicação, inclusive, ali, ó. Você precisa de ajuda sobre esse tema? Consulte o seu gestor, o seu RH, o canal de ética que é compliance. Pessoal, tira o carro dali e bota outros itens que são adquiridos pela empresa na área de compras ou outras situações, e ali nós vamos verificar que em muitas oportunidades, sim, as mais básicas, às vezes, a empresa precisa fazer uma regulamentação parecida com essa, de acordo com o seu problema, ali, para evitar favorecimentos. Tá? Esse também é muito comum, por isso a gente colocou ali, ó. Não copiem, tá? Vejam se vocês têm esse problema e façam de acordo com o problema de vocês. Uma piada inapropriada está circulando na minha área. Ela faz referência à minha raça de uma maneira negativa. Essa conduta pode ser considerada discriminatória? Sim, a conduta pode ser considerada discriminatória e criar um ambiente de trabalho hostil, ainda que seus colegas não tenham tido a intenção de ofendê-lo. Colaboradores devem evitar piadas, apelidos ou qualquer referência ofensiva em relação à raça, cor, idade, sexo, religião, estado civil, lugar de origem, deficiência, orientação sexual. Peça ajuda ao seu gestor RH, canal de ética. Lembram da nossa palestra sobre assédio moral, né? Discriminações no âmbito da empresa? Quem paga por isso? Quem paga por isso numa ação judicial, mesmo sendo no assédio horizontal entre empregados, mesmo que venha de uma brincadeira, mas uma brincadeira que assedie, que cause constrangimento reiterado? Essa questão aqui regulada, ela coloca de uma forma clara. Quando a pessoa lê isso, todos os outros empregados, eles já veem um limite para essas próprias brincadeiras inapropriadas ou para o seu comportamento, que alguns têm comportamentos ofensivos diretos, não é só através de brincadeiras, né? Então, vejam a importância dessa situação ser regulamentada ali no regulamento interno. Outro exemplo. Temos tempo para mais exemplos? Temos. Posso usar o computador? Essa aqui também é muito comum, pessoal. Posso usar o computador e acesso à internet para procurar algo não relacionado ao trabalho? Vocês podem usar a internet lá no trabalho de vocês, ou os patrões ali deixam usar? Olha a resposta. O uso pessoal é permitido, desde que seja ocasional e limitado. Tem empresa que proíbe, porque precisa proibir, porque a atenção tem que ser focada, é material perigoso, houve algum problema e é proibido. Pode proibir, tem que ter a proibição escrita, tá? Essa aqui, ela regulou de uma forma um pouco flexível, mas ela orientou bastante bem, veja bem. O uso pessoal é permitido, desde que seja ocasional e limitado. O uso privado nunca pode afetar a produtividade no trabalho. Acessar o internet bank ou algum banco, enfim, consultar resultados de exames ou procurar o telefone de um médico são exemplos de uso pessoal permitido. Enquanto participar de jogos ou acessar pornografia são exemplos de condutas proibidas. Vejam que aqui é feito um direcionamento bem importante, né, acerca de um uso que é muito comum em relação à internet. Adorei aquela pausa ali. Agora, nós vamos ver ali, já quase que fechando a nossa palestra, antes de alguma pergunta que vocês tenham, eu coloquei ali também dados estatísticos. Naquele bonequinho,
quais são os assuntos das denúncias naquele canal de denúncia, que é uma ferramenta de compliance muito importante, né? Das denúncias, a nível estatístico, foi verificado que 68% das denúncias se refere a conduta e comportamento. Ou seja, se você tiver código de conduta, regimento interno, treinamento apropriado, isso tudo muito bem elaborado, a partir do que a empresa realmente precisa e pode ser realizado, de forma estatística, você vai ter quase 70% dos seus problemas relacionados a isso resolvidos, ou mitigados, minimizados. E isso também a nível judicial, a nível de multas, a nível de clima organizacional. Quer dizer, é bastante importante essas políticas internas. Elas pegam, a gente fala da importância no dia a dia, porque verifica isso. Agora, quando se vê um gráfico ali, como vocês têm no e-book de vocês, que coloca que quase 70% dos problemas de vocês, e os problemas de vocês ou das empresas que são colocados nos canais de denúncia para serem investigados, se resolveriam, gente, com políticas internas bem colocadas e bem treinadas. Isso é um indicativo daquele $1 ou R$1 para economizar 5 lá na frente, né? Aí os outros, nós podemos... Os outros percentuais ali, também a gente pode resolver bastante com o canal, com o regimento interno. Fraudes, lembram daquela cláusula ali que a gente leu? Não aceitar mimo, não aceitar desconto. Assédio, né, que a gente coloca. Ali, 5% são descumprimento de políticas e 4% roubo e desvio de recursos, que também pode ser alvo de regulamento interno, tanto no que se refere à própria regulação, mas também as penalidades, né? E segurança do trabalho, que também vocês viram que tem cláusula no regulamento interno a nível de como se comportar se o colega não está usando EPI, não apenas quando eu não estou usando EPI, aquele olhar, né, de holístico mesmo de toda a empresa. Vamos ver, então, pessoal, eu espero ter passado para vocês mesmo que... deixa eu ver, nós temos uma frase ali no final, ó. Do Ayrton Senna. Achamos bem bonito. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Então, quero instigar vocês a terem as políticas internas, sim, porque a gente vê que dá resultado, né? Mas com muita cautela, com muita percepção, obedecendo à legislação, verificando o que realmente atende às necessidades e às prioridades da empresa de vocês. Sem pegar nada padrão, sem inventar coisa que não precisa, sem botar regra onde não é necessário e colocando aquelas que são eficazes para o negócio, tá? Para o clima organizacional, para a lucratividade, enfim, para tudo que a gente quer que a empresa seja maximizada, né, em todos os seus pontos.